Olá, tudo bom? Gente, é o seguinte, nos dois últimos vídeos a gente tem falado sobre cartelas. Informação é tudo nessa vida, certo? E agora eu vou contar para você um dos motivos pelos quais a gente conversou sobre este assunto. Você sabe, claro, que muita gente, com o passar do tempo, a idade avançando e tal, a pessoa começa a não utilizar mais tanto a sua máquina de tricô, ou decide vender, ou doa para alguém. E as máquinas vão passando de mão em mão. E neste caminho, elas perdem acessórios de mão, elas perdem o manual, que é uma das primeiras coisas que desaparece, elas perdem as cartelas. Então, existe muita gente, mas não é pouca não, tá? Não é uma, duas, cinco pessoas, não é, é mais, que elas não têm cartela. Então fazem roupinha de bebê com listrinha, fazem meia, fazem coisas simples, porque elas, eu não consigo fazer nada, enfeitar nada. E eu quero provar para você que se este for o seu caso, tomara que não seja, mas se for o seu caso, você pode, tendo uma máquina do tipo Brother, você pode perfeitamente fazer peças com efeitos de jacquard, até com pontos trabalhados. E por quê? No final do vídeo anterior, eu comentei que a máquina, o corpo da máquina, ele tem um casamento, vamos dizer assim, com as cartelas. Você coloca a cartela, a máquina vai se basear nela para mostrar as agulhas que vão produzir o efeito que se quer daquela cartela. Jacquard, ou recolhido, ou deslizado, entendeu? Então, isto é uma coisa máquina-cartela. A gente tem nessas máquinas o domínio do carrinho. O que nós queremos que o carrinho faça com as agulhas que a máquina selecionou. Por exemplo, eu posso pôr aqui uma cartela de rendado e tecer um jacquard ali com aquelas agulhas selecionadas. Eu não sei o que iria dar, mas enfim, tecnicamente isto é perfeitamente possível. Então, e se a gente eliminasse a cartela? Pronto, eu não tenho cartela, não tenho nenhuma, eu não posso fazer nada, não consigo fazer um desenho. E isto não é verdade. Se você não tem a cartela, mas domina a seleção de agulhas, você pode fazer na sua máquina o desenho que você quiser. Veja se isso não é uma coisa fantástica. Mas, Iva, como é que eu vou selecionar cada carreira para fazer uma blusa? Uau! Você não precisa fazer uma blusa toda em jacquard. Você pode fazer detalhes que enfeitem a blusa. Você pode fazer um motivo único. Você pode fazer apenas coisas que deem efeito visual sem te dar tanto trabalho. E você pode sim e sim e sim fazer peças lindíssimas com detalhes. Então, eu quero mostrar umas coisas para você. Você pode inventar desenhos, você pode criar aqui o que você quiser. E preste uma outra atenção. Quando nós usamos cartelas, a máquina ela repete o desenho, melhor dizendo, a cada 24 agulhas, correto?
já mostramos, você já viu, espero que você, se tiver uma cartela ou coisa assim, tenha testado isso, beleza. Mas, se eu não usar a cartela, eu posso fazer aqui o desenho que eu quiser, no tamanho que eu quiser. Por quê? Porque o carrinho vai tecer conforme a instrução que a gente der aqui pelas teclas. Se for jacardo, qualquer desenho, mas aqui no caso é mais visualmente efetivo no jacardo. Eu posso fazer um desenho que tenha 40 pontos de largura, por que não? Eu vi um bordado, uma receita de bordado bonita numa revista de ponto de cruz. Eu quero fazer na máquina. Você pode, se você selecionar as agulhas manualmente. Eu quero mostrar para você uma forma fácil de você adicionar uma graça numa roupa e, ao mesmo tempo, economizar fio ou gastar um fio para uma, digamos assim, do qual você não tenha quantidade suficiente para uma nova blusa. Então, eu tenho aqui este rosa. Eu fiz uma barra canelada de punho, certo? E não tenho cartela. E eu quero trocar a cor desta para o bege de uma maneira que não pareça simplesmente troca a cor e faz reto, que fica sem graça, sem criatividade, sem nada. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei esses pinos aqui, porque você sabe que entre eles tem 10 agulhas, nessas máquinas tipo Brother, tá? Então, eu peguei a primeira aqui na direita de cada pino e selecionei. Então, eu tenho aqui atrás 3, 6, 9, o que é um número ímpar maravilhoso. Eu selecionei essas agulhas e vou botar o bege, certo? Como fio do desenho, por enquanto. E vamos tecer. Maravilhoso, teceu maravilhoso. Agora, eu vou pegar esses pontos que teceram, deixo eles no meio e puxo 3 agulhas. Em todos eles, eu vou puxar 3 agulhas, certo? Eu fico aqui com 7, então aqui 3, 6, 7. Eu vou puxar essas duas também. Vamos ver aqui, 3, 6, 7, puxando essas agulhas também. Vou tecer. Novamente, vamos pegar as 3 agulhas e transformar em 5. Aqui, 2 mais uma, porque é mais uma de cada lado, né? Então, aqui, 5, 5, 5, 5. E aqui, que eu já tenho 2 em bege, vou botar 3. Tecendo. Novamente. Opa, tem um fio aqui que tá querendo trancar. Novamente, as mesmas 3 mais uma. Aqui, as mesmas 4 mais uma de cada lado. Desculpe, as mesmas 5. Já tô vendo fantasmas aqui. Aqui também, as mesmas 5 mais uma de cada lado, em todos esses conjuntos aqui, certo? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma transição de uma cor para a outra, sem que isso fique aquela troca reta, aquela troca de listra, certo? Então, aqui, teci. E lá vamos nós aumentar mais uma vez um pontinho de cada lado do bege. Um pontinho de cada lado do bege. Certo? O que vai acontecer aqui?
vai ficar um ponto, vai ficar só uma agulha. Deixa eu ver uma coisa, 3, 6, 9, 3, 6, 9. 3, 6, 9, aqui também. E aqui fica só uma agulha do rosa, que é a cor de fundo. Então, vamos lá. Pronto, terminou. Podemos retirar o rosa, que é a cor de fundo, e trocá-la pela cor bege. Então, eu vou tirar aqui o rosa e vou colocar o fundo. E tecer a minha manga normalmente, fazendo os aumentos, tudo isso que aqui agora não é o caso, né? Então, eu vou retirar esse trabalho da máquina, como ele está aqui, para você ver, né? Que é uma coisa super simples, tá? E que você pode fazer na sua máquina, sem precisar de cartela. Vamos tirar daqui também. Pronto, aqui o avesso, aqui o direito. Veja se não fica uma coisa bem melhor do que você terminar reto. Você faz isso nas duas mangas. Esse fio aqui é um fio mais fino, tá? Eu tô usando só de... Você faz nas mangas, nas duas, você faz na blusa, frente e costas, do mesmo jeito, e você tem um detalhe especial. Se quiser, a tira de acabamento do decote pode ter uma faixinha da mesma cor, só para dar liga. Não é obrigatório, mas pode ter. Então, você consegue fazer uma coisa que parece o que você fez por enfeite, quando na verdade o seu fio era pouco e você então quis gastá-lo, né? E fez uma combinação interessante e tal, entendeu? Então, está aí uma ideia sem cartela. Agora eu vou dar uma outra dica para você, que é desta aqui. Essa bainhazinha aqui é uma bainha que eu já ensinei você a fazer, tem vídeo sobre ela, é para quem não tem frontura, né? Aqui eu fiz com aquele nosso segredinho, o primeiro segredinho que eu dei para você, para calcular liso aqui, trabalhado aqui. Enfim, aqui não é o ponto principal, mas também é para quem não tem frontura eventualmente. Veja que aqui, depois da bainha, eu troquei de cor, a cor principal trocou, e eu continuei no jacquard com o vermelho. Este jacquard não precisa de cartela, tá? E nós vamos fazer ele aqui agora. Eu tô usando preto e cinza, né, que também é uma coisa boa, bem interessante. Então, eu também acho que é uma transição interessante. Esses pontinhos aqui, você pode fazer ou não. Assim, talvez fique até melhor. Eu vou fazer só fechadinho, eu não vou fazer essa linguinha para cima, não, tá? Aqui eu fiz para dar a ideia de que continua daqui a cor, né? Ela continua daqui, entendeu? Então, vamos lá. Primeiro, que aqui a cor de fundo vai ser o cinza, tá? E a cor do desenho vai ser o preto. Então, isso tem que ser planejado antes pra gente... Uau! Fugiu o fio. Vou pegar. Agora não foge mais. Primeiro, nós vamos
pegar as agulhas 1 de cada conjunto de 10. Então, essa é a primeira, bem após esse pino central aqui, onde é o 0. Ó. Essa é a agulha 1 da direita. Agora, nós vamos pegar aqui a agulha 10. Aqui nós vamos pegar a agulha 20. Aqui nós vamos pegar a 30. Então, sempre ficando 3, 6, 9 entre elas. Você tá vendo? Ó, 9 entre elas. Beleza? E vamos tecer. Informar ao carrinho que é jacquard, né? Aumentar a regulagem, que eu fiz barra aqui, uma barra, vou tirar o peso, porque ponto meia com peso não é legal, né? Então, vamos lá. Tecemos, temos um ponto tecido em preto, só aqueles que selecionamos. Então, nós vamos selecioná-los novamente. A gente vê bem o ponto preto, ó, a mesma agulha, tá vendo? Ó, as mesmas agulhas. Vamos selecionar novamente. Estou fazendo aquela linguinha, eu chamo de linguinha, que é esse prolongamento aqui, ó. São 3 carreiras aqui, ó. Tem 3 pontos vermelhos. Então, o terceiro vai ser agora. Nas mesmas agulhas, fica fácil, né? Fica bem fácil. E tecemos. Iva, dá para selecionar as agulhas usando o transportador de um ponto? Claro que sim, tá? Pode fazer isso sem nenhum problema. Veja aqui, veja aqui. Nós fizemos 3 carreiras. Agora, nós vamos fazer esse ponto e esse ponto, um de cada lado, como aqui também. Então, em cada ponto que foi tecido em preto, aqui, né? Então, nós vamos puxar um de cada lado, um aqui. Esse vai também, porque afinal ele é a borda. Ó, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Aqui, a borda que não precisa, só depois. Tecemos. Agora, a borda vai. Vai essa agulha, uma mais. Nós estamos fazendo isso daqui, ó. Então, é sempre um ponto a mais, né? É o seguinte, não o mesmo o seguinte. Então, aqui, ó, teci em cinza esse aqui, certo? Então, o que eu vou puxar é o outro. Aqui, aliás, em preto, desculpe. Teci em preto esse aqui, então, o que eu vou puxar é o seguinte. Esse aqui, esse aqui. Aqui tem uma agulha preta, aqui também, ó. Então, eu tenho que puxar as do lado. Vou botar de volta aqui. Ó, puxo, 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 puxo e puxo. E teço. De novo, aqui a de borda, puxo, puxo, do lado do preto, puxo, puxo. Estamos fazendo uma inclinação visual, como você viu ali no vermelho, né? Aqui eu já fiz o que não devia fazer. Então, veja. 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, tá vendo? Certo. Aqui no final, de novo 3, porque faltou ponto, né? Então, onde acaba, acaba. Vamos lá, próxima carreira. Novamente, eu agora vou puxar. Veja que a inclinação, isso aqui tem uma inclinação, ó, se você conseguir ver, ó. Então, aqui eu estou abrindo e aqui eu estou fechando. Então, aqui vai tecer em preto, aqui também.
aqui também, aqui também, idem, 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 idem. Tá vendo? Agulha de borda. Agora, nós vamos tecer a de borda e essa do meio só. Aqui, uma do meio. Agora, eu posso tecer. Fizemos essa do meio. Eu posso tecer mais duas. Mas eu não vou fazer isso. Você faz se quiser. Aí é selecionar a mesma agulha para tecer de novo em preto. Mas eu não vou fazer. Eu vou direto para uma nova inclinação. Então, aqui, aqui, aqui não. Aqui, aqui, uma de cada lado daquela única agulha preta ali. Agulha de borda. Vai. Agora, ficam 3, vai. Ficam 3, ficam 3. Eu teci antes essa em preto e essa aqui em preto. Logo, eu estou pegando as externas a elas. Pronto. Agulha de borda, tecemos. Novamente, aqui, vamos abrir para tecer em preto. Aqui, 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 aqui. Aqui, veja que fica 5, 3, 5, 3, tá vendo? Aqui, aqui e aqui, mais agulha de borda. Deixa eu ver uma coisa aqui. É esta aqui que eu tenho que selecionar. E agulha de borda. Agora, esta e esta. Esta aqui. Esta aqui é de borda e esta aqui também. Uma cinza, uma cinza, uma cinza, uma cinza. Uma cinza, uma cinza, uma cinza, uma cinza. Uma cinza. Agora, a última cinza. Tô selecionando a última. Agulha de borda. Essa aqui é cinza ou preta? Vamos usar agulha de borda. Pronto. Vamos tecer uma parte em cinza. Não bota a mão na sua frente, né? Você sabe disso. E vamos retirar da máquina. Pronto. Tchan, 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 tchan. Veja como ficou. Vou tirar daqui. O arame não queria passar aqui. Tá vendo? Ó, é um acabamento também. Olha como ficou. Tá vendo? Você faz isso manualmente. Ah, Iva, eu queria fazer mais um em cima. Faça mais um em cima. Não tem problema nenhum. Treine, você vai adorar fazer. Você pode inventar desenhos. Tranquilamente, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Dá para fazer coisas ainda mais simples. Eu posso mostrar isso adiante para você.
Então, assim, ó, não se conforme, porque eu não tenho cartela, porque não sei. Não, você conhecendo a tua máquina, você faz o que você quiser, o que você precisar. Ok, existem desenhos que são complexos de fazer manualmente assim. Comece pelos fáceis. Esses que eu estou mostrando para você são fáceis. Reveja o vídeo, bota o seu celular na sua frente na hora de fazer, vá dando pause se você tiver dúvida, né? Se você tiver dificuldade, ou pergunte, a gente está sempre à disposição para ajudar. Enfim, desenhe este tipo de trabalho numa folha de papel quadriculado. Isso vai te facilitar visualmente na hora de selecionar as agulhas. Entendeu? Então, pense no que te facilita, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que viu no vídeo, pronto, já sabe. Tem gente que gosta, ou o cérebro dela memoriza melhor quando ela vê escrito. Então, faz um papel quadriculado, compra um bloquinho pequeno, ou folha de caderno, seja o que for, e faça o desenho, assinale os pontos que você vai tecer na cor do desenho, né? Enfim, você tem condições de criar o que você quiser. Não tem que respeitar 24 agulhas, nada. Desde que não exista cartela, você é livre aqui. Você pode fazer um motivo único desse tamanho, se você quiser. Tá, tem o problema dos fios no avesso, que tem que... A gente ainda vai falar sobre isso também, tá? Mas, num primeiro momento, precisa pensar um pouquinho nisso. Sabe que eu gostei disso aqui? Eu achei... Aliás, preto e cinza sempre foi um casamento perfeito, né? Tem que se esforçar muito para a blusa não ficar bonita, entendeu? Porque as cores são fantásticas aqui. Mas com um detalhezinho assim, você que não tem frontura, que não tem cartela, desculpe, frontura. E quem não tem frontura também, né? Porque pode perfeitamente fazer qualquer bainha e depois um detalhezinho assim e acabou. Você tem um enfeite simples, elegante, chique, tá? Que quando é enfeitado demais, às vezes não é tão bonito, né? Beleza? Vamos voltar a falar disso. Um imenso abraço para você, beleza? Até!